Oi, gente! Há alguns vídeos eu falei um pouco sobre inteligência emocional e expliquei para você como sua forma de ver a vida e de interpretar situações afeta os seus resultados. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como você pode começar a identificar esses pensamentos para que você tenha a oportunidade de refletir sobre eles, tomar decisões diferentes que vão conduzir você a resultados melhores. Se você quiser saber mais, é só continuar assistindo o vídeo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que são esses pensamentos que de vez em quando você tem que atrapalham os seus resultados. Todo mundo costuma ter uma série de pensamentos que passam pela cabeça da gente de uma forma assim, bem rápida. E alguns desses pensamentos levam a gente a tomar atitudes que não são produtivas. São aquelas atitudes que a gente toma e geralmente se arrepende depois. Ou que você pode até não se arrepender, mas que vão levar você para um resultado um pouco desagradável. Então, esses pensamentos vão ser negativos sempre que eles levarem você para esse tipo de situação. A gente vai se concentrar neles, porque são esses pensamentos negativos que fazem com que você não alcance o objetivo que você quer alcançar. Seja um objetivo pequeno, seja um objetivo grande. Dito que esses pensamentos são comuns a todas as pessoas, eu vou tentar explicar de uma forma, vou fazer uma analogia mais próxima do universo feminino, para ficar mais claro. Esses pensamentos automáticos são como espinhas, que aparentemente vêm do nada e independente da nossa vontade, que geralmente seria de 100% das vezes nunca ter uma espinha na vida. Com esses pensamentos negativos acontece a mesma coisa. Se você começar a treinar, você vai perceber que esses pensamentos aparecem em determinados contextos com determinados conteúdos, como, por exemplo, quando você precisar fazer uma viagem de avião, se você tiver medo de altura. A boa notícia é que os pensamentos, todos os pensamentos, os neutros, os positivos e principalmente os negativos, vivem muito menos do que uma espinha. Eles duram alguns segundos. E eles são tão rápidos que às vezes você não percebe nem que você teve o pensamento. Você percebe a emoção que vem depois, você percebe uma reação no seu corpo. Então, por exemplo, pode passar um pensamento pela sua cabeça e você ficar triste e não saber porquê. Ou você ficar com dor no estômago e não saber porquê. Mas por trás disso, teve um pensamento que deu origem a essa reação. Ou também pode acontecer de você estar neste exato momento assistindo esse vídeo e ficar ansiosa porque você pode estar achando que você não está entendendo. O desejável é que você, desenvolvendo sua inteligência emocional, você consiga lidar com esse pensamento de que você não está entendendo nada do que eu estou dizendo e responder para você mesmo que não. Você pode ter perdido um pedaço, mas se você voltar um pouco o vídeo, você pode retomar o fio da meada e continuar assistindo e entender e se beneficiar do conteúdo. Porém, tanto as pessoas ansiosas como as pessoas que estão passando por um momento de dificuldade emocional têm uma certa dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque quando a gente está mais fragilizado, quando a gente está mais vulnerável, a gente tem uma tendência de acreditar que aqueles pensamentos são verdadeiros. Então a gente simplesmente aceita o pensamento sem nem pensar se é verdade ou não. Uma coisa muito ruim que acontece nesses contextos é que às vezes você está passando por uma situação irrelevante ou até por uma situação positiva e porque você interpreta errado por você estar num momento de fragilidade, você acaba não aproveitando a situação. Ou você acaba transformando uma coisa que não tinha importância numa coisa enorme. Eu vou te dar um exemplo de cada. Primeiro eu vou te dar um exemplo de uma situação neutra que poderia passar batida na sua vida, não significar nada e virar um tormento. E depois eu vou te dar um exemplo de como uma situação positiva pode virar uma coisa ruim, num caso desse, de você estar emocionalmente frágil
e fazer uma interpretação equivocada e aceitar esse pensamento que você tem. Então vamos lá. Primeiro vamos supor que você tem uma consulta médica e você se atrasou um pouquinho. Nada demais. Acontece que o médico que vai te atender também se atrasou um pouco. Uma coisa que é bem comum. E você não sabe que ele também está atrasado. E aí você começa a ficar tão ansiosa porque você está atrasada que você começa a pensar que não vão te atender, que quando você chegar na recepção vão dizer que você excedeu a tolerância, que você não vai ser mais atendida, que você vai ter que marcar para daqui a 100 anos para conseguir outra consulta. E aí quando você entra no consultório, você chega na recepcionista e despeja um monte de justificativa para depois ela olhar para sua cara e dizer: não, o médico também está atrasado um pouquinho. E aí esse é um exemplo de uma situação que poderia passar batida. Você ia chegar lá e dizer assim: tua consulta tá horas e tal. E ela diz assim: tá, o médico atrasou um pouquinho. E você ia ficar lá tranquila e não ia ter nada. E um outro exemplo é de uma situação que é positiva e que você pode acabar transformando numa coisa horrível se você não prestar atenção nas coisas que você pensa. Por exemplo, você vai participar de uma avaliação de desempenho no seu trabalho e aí nessa avaliação você recebe uma nota 9 de 10. Em vez de você ficar feliz porque você tirou 9 na sua avaliação de desempenho, você coloca o mundo abaixo porque você não tirou 10. Então uma coisa que é positiva acaba virando um caos. Claro, não estou dizendo que você não deve correr atrás da melhor performance. Mas o que eu estou dizendo é que você pode comemorar os 9 e ainda assim continuar em busca dos 10. E ser uma situação muito boa na sua vida. Além desses pensamentos serem muito rápidos, eles costumam se apresentar de forma abreviada, como por exemplo, uma expressão, uma gíria, até mesmo. Por exemplo, você pode pensar droga, quando na verdade o que você está pensando é: poxa, eu sou idiota, esqueci o celular em casa. E isso é um pensamento negativo que não se apresenta de forma explícita, mas que deixa um mal-estar para você. Além de ter essa forma verbal, que é você pensar assim: nossa, que droga, então, nossa, eu sou uma pessoa ruim porque eu não tirei 10 naquela avaliação. Você pode também ter um pensamento em forma de imagens. E para deixar a coisa um pouco melhor, você pode ter os dois ao mesmo tempo. Você pode ter o pensamento em palavras, pensar: nossa, eu sou só horrível porque eu não tirei 10. E ter uma imagem de você como uma pessoa mal sucedida. Por exemplo, você está lá na sua casa e aí você tem um guarda-roupa gigante para arrumar e tá tudo uma bagunça. E aí você pensa verbalmente: ai meu Deus, eu não vou conseguir arrumar essa bagunça. E ao mesmo tempo que você está pensando isso, você se imagina passando horas a fio tentando arrumar aquele caos todo sem conseguir dar conta de nada. Então nesse caso você teve as duas coisas. Você teve o pensamento verbal, nas palavras de eu não vou conseguir arrumar, e a imagem porque você se visualizou tomado pela bagunça. Geralmente os pensamentos negativos são de 3 categorias. O primeiro tipo de pensamento negativo, ele é geralmente uma distorção da situação, apesar de várias provas em contrário do significado que você está dando. Então, por exemplo, se você chega atrasada lá na consulta, você pode pensar que você é a pessoa mais irresponsável que já habitou a Terra, mesmo você tendo um histórico de ser uma pessoa muito pontual, mesmo que o seu atraso tenha acontecido por um motivo absolutamente justificável. Você não quer saber para você, porque você se atrasou naquele dia 1 minuto, você é a pior pessoa do mundo. Tem um outro tipo de pensamento que é o que é correto. Ele faz sentido, só que ele faz você chegar a uma conclusão errada. Então, por exemplo, você fez uma promessa para o seu filho e você não cumpriu o que você prometeu. Então você pensa: poxa, eu não cumpri a promessa que eu fiz para o meu filho. Logo, eu sou uma mãe horrível.
E isso não é verdade. É verdade que você não cumpriu o que você prometeu, mas um fato não faz de você uma mãe péssima. Então é o tipo do pensamento que ele é coerente, ele é correto, ele faz sentido, mas ele faz você chegar a uma conclusão que não tem pé nem cabeça. E por fim, você tem aquele pensamento que ele é totalmente coerente. Ele é até correto, 100% correto, só que ele não te ajuda em nada. Então, por exemplo, se você tá lá tentando arrumar seu guarda-roupa, que tá uma bagunça e que vai demorar horas para ser arrumado, isso é correto. Se a bagunça tá muito grande, sim, você vai demorar bastante. Só que você pensar que você vai levar a noite inteira para arrumar um guarda-roupa, não ajuda você em nada. Só vai fazer de uma dessas duas coisas, ou as duas. Uma, você vai ficar extremamente ansiosa, vai ficar desmotivada para começar a fazer aquilo. E a segunda coisa é que você pode acabar procrastinando aquela tarefa até chegar a um ponto que seja insustentável, que você ou arruma ou arruma. Então, como é que você faz para saber que você teve um pensamento negativo? Você vai saber que você pensou em alguma coisa ruim para suas emoções. Quando acontecer uma dessas coisas, por exemplo, você pode sentir que sua expressão facial mudou. Por exemplo, você pode estar normal, uma expressão neutra, cara de paisagem, como eu digo, e de repente você sente que seu rosto, que sua expressão mudou para uma expressão de tristeza, de raiva. Você sente que sua musculatura do rosto ficou um pouco mais tensa, porque você já não está mais naquele estado normal. Você ficou triste e sua expressão acompanha seu estado emocional. Ou, por exemplo, é mais fácil de você perceber, se você está de repente rindo de alguma coisa, você está bem lá, descontraído, feliz, e de repente você fica cabisbaixo, com expressão assim, de quem está bem triste. Quando a sua expressão facial mudar, isso é um indicativo de que você teve um pensamento negativo. Outra coisa que vai indicar para você que um pensamento negativo esteve ali é quando os seus músculos ficarem contraídos. Não necessariamente o músculo da face, mas, por exemplo, se você de repente perceber que você está apertando muito os dentes, se você perceber que você está apertando demais a mão, fechando assim, muito cerrado assim a mão, é porque você está ficando tenso, apreensivo com alguma coisa. Porque isso pode acontecer. Porque seu corpo pode entender que ele tem que se preparar para alguma coisa que pode dar errado. Então, se você precisar se defender ou sair correndo, ele já está meio que se aquecendo para você poder chispar. Outra coisa que acontece também é sua própria postura corporal mudar. Repare quando você está mais triste, quando você não está muito confiante do que você está fazendo, a tendência é que seus ombros comecem a se encolher, eles vão ficando caídos, você vai se fechando. E se você estiver deitada, uma coisa que você vai perceber é que você vai se encolher a ponto de ficar em posição fetal, que é como os bebês ficam quando estão na barriga da mãe. De qualquer sorte, vai ser sempre uma postura que vai indicar a retração da sua parte. Outro indicativo de pensamento negativo é você começar a gesticular demais. Tem gente que quando está nervosa se transforma num mímico e vai falando e vai gesticulando. E isso indica que você está nervoso, porque você começa a falar muito rápido, você começa a gesticular demais e vai ficando muito acelerado, então você começa a gesticular demais. Isso também é indicativo de que tem alguma coisa acontecendo ali. E junto com essa questão da gesticulação, que pode acontecer de você gesticular demais, é você falar rápido demais, como eu falei, né? Que às vezes a gente fala muito rápido, começa a gesticular muito. Mas pode acontecer também de você começar a falar muito devagar. Pode acontecer de você começar a falar muito alto, ou pode acontecer também de você começar a falar muito baixo. Então, sempre que tiver uma alteração no tom e no ritmo da sua fala, é bom ter atenção se está tudo bem com você. E geralmente isso indica que você
ou tá nervoso, ou que você ficou triste com alguma coisa, é um sinal de que alguma coisa tá errada, geralmente. E sempre que você perceber isso, tente pensar, na hora que você perceber, no que é que você estava pensando. O que é que aconteceu para você ter ficado daquele jeito. Isso vai ajudar você a identificar aqueles padrões. Então, assim como algumas mulheres sabem que elas têm espinha quando elas estão no período pré-menstrual, você vai perceber que em algumas situações você tende a ter certos tipos de pensamentos. Ah, Pri, mas se eu não conseguir ir descobrindo o que é que eu tava pensando na hora que eu comecei a ficar daquele jeito, na hora que eu fiquei triste, na hora que eu tive uma atitude que eu me arrependi, na hora que eu procrastinei alguma tarefa, ou na hora que eu comi como se não houvesse amanhã. Tem algumas técnicas que você pode usar sozinha para te ajudar com isso. E tem uma técnica também que você pode usar, mas aí nesse caso você vai precisar da ajuda de uma pessoa que seja da sua confiança para fazer isso. E somente, claro, se você se sentir à vontade para fazer isso. Então vamos lá, a primeira coisa que você pode fazer é você tentar identificar a emoção que você estava sentindo e onde você estava sentindo aquela emoção. Como assim? Se acontecer na hora, você faz na hora. Se você não perceber na hora, você tenta lembrar depois. Por exemplo, você pensar como você está se sentindo e onde você sentiu. Então, por exemplo, tem gente que quando está ansiosa, sente a emoção ansiedade, sente dor no estômago, que são as famosas borboletas no estômago. Então, quando você para lembrar que naquela hora você estava nervosa, assim, eu estava ansiosa, estava muito apreensiva, estava sentindo uma dor no estômago, uma dor assim na boca do estômago. Às vezes você voltar para essa situação faz com que você consiga lembrar o que é que você estava pensando. E aí você diz assim, poxa, eu estava sentindo isso porque eu estava achando que eu ia começar a fazer minha apresentação e eu ia esquecer tudo. E que eu ia falar um monte de besteira e todo mundo ia ficar rindo de mim, que ia ser um horror e tal. E aí, nessa coisa de lembrar o que é que você estava sentindo, onde você estava sentindo, você já vai identificando coisas que você estava pensando naquela situação. Essa segunda técnica que você pode usar, meio que você já usou na primeira, que é você fazer uma descrição detalhada da situação que te causou aquele mal-estar. Então é você tentar se lembrar da forma mais detalhada possível. Sabe quando a gente conta uma fofoca para uma amiga da gente? Que a gente conta até quanto que a outra pessoa respirou. É tipo isso. É você tentar se lembrar da forma mais detalhada possível a situação que aconteceu. Porque quando você conta a situação, quando você está descrevendo o que aconteceu, você acaba voltando um pouco para aquele momento. Então isso ajuda você a saber o que é que estava passando pela sua cabeça, né, para que você agisse daquela forma, para que você se sentisse daquele jeito. Você pode fazer isso sozinha, ou você pode contar para alguém que você confie. Uma outra coisa que você pode fazer é visualizar a cena, como se você estivesse num filme. Isso é bom você fazer quando você estiver num ambiente tranquilo, porque o ideal nesse caso é que você feche seus olhos para lembrar, para visualizar aquela situação. E por que fechar os olhos? Quando você fecha os seus olhos, você diminui a quantidade de estímulo que seu cérebro recebe. Então fica mais fácil de você se concentrar no que você está fazendo. Nesse caso, uma outra coisa que também é bastante útil é você não só se ver na cena, como você entrar na cena. Sabe quando você está ouvindo uma música que você gosta muito, você está vendo um clipe de uma música que você gosta muito, e você começa a cantar a música e dançar a coreografia? É tipo isso. Tudo isso de olho fechado, tá? E por que fazer isso? Porque você entrar na cena, mesmo que de olho fechado, ajuda com que você sinta de novo as emoções que você sentiu quando aquela situação aconteceu. Então a chance de você sentir na sua visualização a mesma coisa que você sentiu quando a situação realmente aconteceu é muito grande. E identificando as emoções, você provavelmente consegue identificar
no que é que estava passando pela sua cabeça para você fazer o que você fez ou não fazer o que você não fez. Se isso não funcionar, você pode tentar identificar alguma imagem. Lembra que eu falei que os pensamentos da gente às vezes surgem em forma de imagens? Então, se você não conseguir dizer seu pensamento em palavras, como, por exemplo, eu não vou conseguir arrumar essa bagunça do meu guarda-roupa, mas você conseguir identificar a imagem, que é você trabalhando horas a fio tentando arrumar o guarda-roupa, isso vai ajudar você a entender o que é que aconteceu ali, né? Emocionalmente falando. Isso vai ajudar você a entender que você ficou ansiosa, que você procrastinou aquela tarefa porque você ficou apreensiva de não conseguir terminar. Você pode também se perguntar sobre o que aquela situação significou para você. Naquele mesmo vídeo sobre inteligência emocional para pessoas ansiosas, eu deixei um link para que você baixasse um e-book com um exercício. E uma das perguntas desse exercício era que você atribuísse um significado às situações que você vive. Dar significado às situações que você vive ajuda você a identificar um pensamento que está atrapalhando você de chegar onde você quer. E geralmente, o que você dá vai ser o que você está pensando. Então, se você lá quebrou a promessa para o seu filho e aquilo significou que você é uma mãe horrorosa, o seu pensamento provavelmente foi de que você é uma mãe horrorosa porque você não cumpriu a promessa que você fez para o seu filho. E aí, sabendo que você pensou isso daquela situação, você consegue entender por que você ficou triste, por que você, naquela situação, em vez de se desculpar com seu filho, você foi comer um monte de chocolate, por exemplo. E um último recurso que você pode usar com alguém da sua confiança é você fazer tipo um teatrinho. Você conta pra pessoa o que aconteceu, você diz o que você falou, o que a outra pessoa falou, se for o caso, né, claro. E aí, depois que você contar pra ela tudo o que aconteceu, você faz tipo um teatro, onde você vai ser você mesma e essa pessoa que você escolheu, essa sua amiga, esse seu amigo, vai ser a outra pessoa com quem você interagiu. Então, por exemplo, eu me desentendi com minha mãe. Aí eu chego para uma amiga minha e digo assim, olha, eu me desentendi com minha mãe, assim, assado, eu falei isso, ela respondeu aquilo, eu fiz isso, ela fez aquilo. E aí depois, eu vou fazer um teatro com ela. Eu vou fazer eu mesma e vou repetir tudo que eu disse e minha amiga vai ensinar minha mãe e vai dizer tudo que minha mãe falou, vai fazer tudo que eu disse que minha mãe fez, para que eu consiga atribuir um significado ou entender o que é que eu estava pensando, como foi que eu me senti naquela situação, por que que eu agi daquela forma, como eu posso lidar com aquela situação se ela se repetir no futuro, esse tipo de coisa. Agora, eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Nessa sua investigação, para entender no que você estava pensando, no significado que você deu para aquela situação, para agir como você agiu, para se sentir como você se sentiu, pode acontecer de você também atribuir outros significados às suas emoções. Pode acontecer de você dar outros significados às suas próprias atitudes, às suas sensações físicas. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que Deus te livre do pneu do seu carro furar lá no meio da rua. Eu já passei por isso e pra mulher, principalmente, eu acho que não é nada agradável. Principalmente se você não souber trocar pneu como eu não sei. E aí vamos supor que seu pneu furou, né? E aí você ficou lá agoniada porque seu pneu furou e você não sabe como é que você vai resolver aquela situação. E aí seu coração começa a dar uma leve disparada. E aí pensar que porque o seu coração está mais disparado por causa da sua ansiedade,
você vai ter um piripaque e vai bater as botas ali antes de trocar aquele pneu. E aí o que acontece é que vira um caos completo. Você cai no choro. Você não troca o pneu, você não liga pro seguro, você não liga pro seu marido, você não liga pro seu pai, você não liga pra sua mãe, você simplesmente chora. Esse é um exemplo de uma situação em que você, além de ter uma interpretação para aquela situação, de, por exemplo, poxa, que droga, esse pneu tinha que furar logo agora, nesse lugar que eu tô aqui, que eu não vou saber me virar e tal, que eu tô sozinha, que não sei o quê. Além de você ter essa interpretação daquela situação, você tem uma interpretação do seu batimento cardíaco e você concluiu que você ia ter um piripaque e ia bater as botas. Nesse caso, além de você interpretar a situação, que foi o pneu furou, além de você interpretar essa situação, que foi o pneu furar, você também interpretou uma reação do seu corpo que ficou um pouco mais acelerado, porque você estava com medo, você estava agitada, e você interpreta a sua reação corporal, você faz uma interpretação também dela. E isso, infelizmente, agrava a sua ansiedade, agrava o seu mal-estar, e aquilo leva você a uma outra atitude. E você também poderia atribuir um outro significado ao fato de você cair no choro, você pensar, que idiota, em vez de ficar aqui chorando, eu devia ter ligado pro seguro, eu devia ter saído, pedido alguém para me ajudar a trocar o pneu. Esse tipo de coisa. Então veja, às vezes você está tentando entender uma situação, e aí quando você interpreta aquela situação, você vai fazendo outras interpretações também. Isso é uma coisa que pode acontecer e não se assuste se acontecer. Boa notícia é que você pode lidar com esses pensamentos desagradáveis. Como? Sendo uma pessoa mais inteligente emocionalmente. Como você pode fazer isso? Aprendendo a analisar esses pensamentos de acordo com a utilidade e a validade que eles têm. Primeiro passo desse processo de você avaliar o que você está pensando é você saber identificar o que é que você está pensando. Por isso que nesse vídeo de hoje eu trouxe para você esse passo a passo para você começar a identificar os pensamentos que fazem com que você tenha atitudes que prejudicam seus resultados, que fazem você se sentir pior, que fazem você sentir que você não vai dar conta dos seus desafios, que você não vai dar conta da sua vida, que fazem você pensar que você nunca vai melhorar, que você nunca vai sair dessa dificuldade. Eu vou deixar aqui 3 passos que você pode seguir para identificar esses pensamentos que fazem você se sentir mal e ter atitudes que não vão, infelizmente, te levar para boa coisa. Então vamos lá. A primeira coisa, o primeiro passo é você entender que esses pensamentos podem vir de situações externas, de interações suas com outras pessoas, ou elas podem vir das suas próprias experiências pessoais. Seus pensamentos podem dar origem a outros pensamentos, como por exemplo, você pensar que seu coração está acelerado vai fazer com que você tenha um infarto. É um pensamento que dá origem a atitudes que não são producentes. Esses pensamentos podem vir também de lembranças, de sonhos, de imagens, até mesmo de cheiros. Então, o primeiro passo é que você comece a identificar o contexto em que esses pensamentos aparecem. Não só você identificar o contexto em que eles aparecem, mas você começa a prestar atenção no conteúdo do seu pensamento e você começa a prestar atenção em qual é a pior parte daquilo que você está pensando. Como assim? Vamos supor que você está lá no olho do furacão e você está com esses problemas. Você está com muito trabalho, o clima na sua casa não está muito bom, você não consegue falar com alguém que você gosta muito, vamos supor, você não consegue falar com seu pai, com sua mãe, não consegue falar, e para melhorar você está sentindo que você vai ficar um pouco doente e, já que estamos em tempos de Covid, provavelmente você está achando que você está com Covid. Então vamos lá. Como você está com todos esses problemas, infelizmente parece que problema chama problema, né? Às vezes quando a gente está com problema, vem um monte de problema junto
E aí não dá pra gente saber direito o que é que tá deixando a gente realmente pior. Então, o que eu falei pra você sobre você identificar qual é a pior parte dos seus pensamentos, é você fazer o seguinte: você pode mentalmente, porque sonhar é de graça, resolver hipoteticamente cada um desses problemas. E aí, o problema que te der maior alívio, provavelmente o problema que está deixando você pior. E se você começar a resolver aquele problema, você pega aquele problema e começar a entender o significado daquele problema, e você conseguir pensar numa estratégia para lidar com aquele problema, você vai começar a melhorar. Então vamos lá. Vamos supor que você, no outro dia de manhã, acordou linda, maravilhosa, disposta, 1000%. Aí você vai pensar: poxa, isso me deixou muito, muito melhor, mais ou menos, ou na mesma? Aí é a mesma coisa. Você conseguiu falar lá com seu pai, com sua mãe, com seu amigo, e descobriu que a pessoa tá bem, que só foi falta de tempo mesmo, correria, que ela não estava conseguindo falar com você. Aí isso vai te dar um grande alívio? Vai deixar a mesma? Ou, vamos lá, se você ainda não ficou satisfeito, você conseguiu resolver lá o que estava causando mal-estar na sua casa. Quanto isso deixou você melhor? Se você ainda não tem certeza, você vai para o último problema, que é você imaginar que você conseguiu administrar a sua carga de trabalho, e que agora está tudo bem, e que você está conseguindo dar o seu melhor no seu trabalho. Quanto é que isso faz você se sentir melhor? Então, vamos supor que dessas perguntas que você fez, você disse lá que se você conseguisse melhorar o clima na sua casa, seria o que te deixaria mais aliviada. Então, isso já é um sinal para você de que, de tudo que está te angustiando, se você dedicar um tempo a melhorar o clima na sua casa, você vai se sentir melhor, mais fortalecido emocionalmente para lidar com os outros problemas. Agora que você já sabe qual é o problema maior, você vai pensar sobre o que ele significa e você vai pensar qual é a pior parte desse problema. Então, nesse caso, você vai pensar: poxa, o que é que o fato do clima na minha casa estar ruim significa para mim? O que é a pior coisa disso? Então, vamos supor, eu tenho uma irmã, né? Irmão nasceu pra brigar. Então, vamos supor que eu tô brigada com ela e o clima tá horrível. E aí eu fico pensando assim: poxa, acho que a pior parte disso é se ela resolver ir embora por minha casa, ela ficar com muita raiva de mim e resolver ir embora. Isso pra mim vai ser terrível. Então você já sabe que daquela situação toda, daquele significado, a pior parte é que ela fique com muita raiva de você e vá embora. Então você já tem um indicativo de que se você começar a resolver isso, se você conseguir fazer as pazes com ela, o clima vai melhorar e você vai ficar mais forte emocionalmente para resolver o resto do problema do mal-estar. Que seria o resto? O que causou o mal-estar, né? Para que vocês evitem esse tipo de desgaste futuramente. E aí, com isso, com esse problema resolvido, você vai conseguir ir resolvendo os outros problemas e se fortalecer de novo e sair desse momento de fragilidade emocional que você está. O segundo passo é você saber quando é que você fica mais angustiada. Você saber quando é que o seu emocional mais sente. Se é antes da situação acontecer, ou seja, é você imaginando que aquilo vai acontecer. Se é quando está acontecendo, ou se é depois que a situação já acabou e você está refletindo sobre o que aconteceu. E por que isso é importante? Porque te dá a oportunidade de você se preparar para aquilo. Se você está pensando antes, isso primeiro vai dizer para você que você está muito ansiosa com aquela situação. Segundo, te dá a oportunidade de dizer para você mesma que aquilo ainda não aconteceu. Então não faz sentido você ficar sofrendo com coisa que não aconteceu. E se acontecer, você pode elaborar uma estratégia para lidar com aquilo.
E aí a chance de você se sentir melhor é maior. Se acontece no momento em que a coisa está se desenrolando, aí você pode pensar em estratégias para lidar com a situação quando ela acontecer de fato. E se acontecer depois, vai ajudar você a entender por que é que você faz aquele julgamento de você mesma em relação àquela situação que aconteceu. E o último passo é você identificar o seu pensamento, identificar o significado da forma mais específica possível. Que é uma coisa que eu vou dizendo ao longo do vídeo. Seja específico sobre o que você está pensando, sobre o significado que a situação tem para você. Aqui alguns parênteses para você. Primeiro, tenha em mente que seu pensamento não é o que você interpreta da situação. Evite interpretar o que você está pensando e sentindo. Então vamos lá, se você vê uma pessoa que é do jeito que você gostaria de ser, seja ela uma pessoa magra, seja uma pessoa bonita, seja uma pessoa que é bem sucedida profissionalmente, e aí você considera que você pensou que você estava triste, na verdade você está fazendo uma interpretação. É possível que você tenha pensado, poxa, eu nunca vou chegar onde aquela pessoa está, eu nunca vou ser como aquela pessoa é, e este pensamento fez você se sentir triste. Então, procure ter sempre em mente que o seu pensamento é diferente da interpretação que você faz daquela situação. Por isso que é interessante você usar alguma daquelas técnicas que eu compartilhei antes para conseguir identificar os seus pensamentos negativos. Lá no blog eu deixei alguns exemplos de interpretações que a gente faz e de alguns pensamentos que correspondem a essas interpretações. Então, se você quiser saber um pouco mais de detalhe e até ter um passo a passo por escrito do que eu estou falando aqui, você pode ir lá no blog para ver mais coisas, certo? Segundo parênteses que eu quero deixar, traduza as expressões dos seus sentimentos. Lembra que eu falei que a gente pode ter pensamentos em forma de gírias, em forma de palavrões, em forma de imagem? É isso que eu estou dizendo. Traduza tudo isso em um pensamento. Então, se você pensou droga porque você esqueceu o celular, tente traduzir isso para mais ou menos: eu sou idiota porque eu esqueci meu celular. Para que fique específico e você consiga lidar com isso. E meu último parênteses é: quando você perceber que você teve um pensamento em forma de pergunta, transforme essa pergunta em uma afirmação. Então, por exemplo, se você está passando por um momento de dificuldade, você está com um trabalho muito difícil para fazer e você não sabe se você vai conseguir fazer. E aí você pensa: e se eu não conseguir fazer isso? O ideal é que você transforme essa pergunta numa afirmação. Ou seja, muito provavelmente você está pensando que se você não conseguir fazer aquele trabalho, você pode perder o seu emprego, você pode perder outras oportunidades profissionais com aquela pessoa ou com aquela empresa. Então, tente traduzir sempre suas perguntas, seus pensamentos negativos em forma de pergunta, os famosos e se, em afirmações, para que você consiga fazer uma análise deles e pensar em estratégias para lidar com eles da melhor forma possível. No blog também tem outros exemplos de pensamentos em forma de pergunta e uma tradução deles para afirmações. Você pode dar uma olhada lá também. E por hoje é só isso. Tudo isso e só isso. Isso pode parecer muito difícil. No início você pode ter a sensação de que você não pensou em nada, de que aquela situação não significou nada para você. Mas insista, porque com o tempo você vai conseguir perceber que existem padrões no seu pensamento, existem situações em que você tende a se comportar daquela forma. E é esse trabalho de análise que vai ajudar você a agir de forma diferente e ter resultados diferentes. É se dedicar a esse processo que vai fazer você se sentir melhor, que vai fazer você se sentir mais capaz de lidar com situações,
que vai fazer você se sentir mais autoconfiante, que vai aumentar sua autoestima, que vai mudar muita coisa na sua vida. Então eu quero convidar você a começar hoje mesmo a aplicar o que você aprendeu aqui. Quero convidar você a ir lá no blog para ler material, para você se apropriar mais do que eu falei aqui. Porque é só sabendo quais são os pensamentos que fazem você ter atitudes que você não gosta de ter, que vai ajudar você a mudar a sua forma de agir e vai ajudar você a mudar os seus resultados. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil. E eu ficaria muito feliz se você me contasse aqui nos comentários o que é que você achou do vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar que eu também vou responder. Se você quiser sugerir algum outro assunto para o próximo vídeo, você também pode sugerir que eu posso fazer. E é isso. Um beijo, feliz ano novo, que esse ano seja um ano de muita saúde, de muita paz, de muitas realizações, de muitas alegrias. E saiba que você pode contar comigo. Beijo e eu vejo você no próximo vídeo.